Do Irã, Ebrahim Raisi conversou por telefone na manhã de hoje com os chefes dos movimentos Hamas e da Jihad Islâmica. A informação foi confirmada pela agência oficial iraniana IRNA. Segundo o comunicado, Raisi falou com o secretário-geral da Jihad sobre os ataques na Palestina. Em sequência, o líder iraniano teria conversado com o chefe do gabinete político do Hamas, responsável pela invasão no território israelense. O Irã também apoia o grupo libanês Hezbollah, que confirmou a realização de ataques em uma área da fronteira disputada entre países nesta manhã. E o exército de Israel acaba de confirmar uma ofensiva contra alvos do Hamas na cidade de Gaza. O ataque aéreo com o uso de caças da Força Aérea Israelense foi realizado agora há pouco e até o momento não há informação sobre mortos ou feridos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também divulgou imagens dos últimos minutos de uma reunião no comando da Força Aérea com a mensagem: venceremos. O número de mortos desde sábado já ultrapassa a marca de 900, com pelo menos 600 em Israel e outros 300 em Gaza. Uma repórter da TV Al Jazeera viveu momentos de tensão durante uma entrada ao vivo na cidade de Gaza na tarde de ontem. A jornalista estava em um prédio enquanto era chamada pelo apresentador do jornal quando um outro prédio ao fundo foi alvo de uma explosão. Apesar do susto, a repórter e o cinegrafista que usavam coletes e capacetes não ficaram feridos. Coisa impressionante a imagem ao vivo. A repórter acabou flagrando o momento dessa explosão. Agora são 10 horas e 37 minutos. A gente segue, aliás, com imagens ao vivo de Israel, 4h37, pelo horário local. A gente viu há pouco uma embarcação em chamas e agora já o trabalho das equipes de bombeiros, das equipes de resgate. As chamas foram apagadas e é mais um ataque que está acontecendo, como nós informamos mais cedo também, né? Os ataques do Hamas não foram apenas ontem. Ao longo desse domingo continuam os bombardeios e são imagens ao vivo que a gente está acompanhando de Israel. Houve essa explosão nessa embarcação, agora o fogo sendo controlado e fatalmente vamos ter ao longo de todo o dia atualizações dos números de mortos e feridos. A estimativa inicial é essa que eu trouxe há pouco, 900 mortes, mas infelizmente a tendência, a gente alerta, é de que haja aumento nesses números com o passar das horas. A gente traz agora mais um convidado aqui para essa nossa cobertura especial, para esse plantão do jornalismo da Jovem Pan. Nós destacamos ontem uma nota da Confederação Israelita sobre o conflito e agora, ao vivo, nós vamos conversar com o presidente da CONIB, a Confederação Israelita do Brasil, que é a representação da comunidade israelense aqui no Brasil, Dr. Cláudio Lotenberg, já ao vivo conosco. Doutor, bom dia, obrigado pela presença, pela atenção aqui com a Jovem Pan nesse domingo. Bom dia, é um prazer estar com vocês e conversando sobre um fato lamentável que ocorre agora lá no estado de Israel. Pois é, né, doutor? É um momento em que estamos todos nós aqui consternados, né, no meio dessa avalanche de informações que vão chegando e a todo momento parece que piores informações. Não há ainda um cenário consolidado, muito pelo contrário, né, a tensão continua, os bombardeios continuam, tudo aquilo que a gente não desejaria que estivesse acontecendo. Mas no meio de uma situação tão delicada, antes de entrarmos nas questões políticas, diplomáticas, queria um depoimento do senhor, doutor. O senhor tem familiares, amigos vivendo em Israel? Está em contato com eles? O que eles dizem? Eu não tenho familiares, mas eu costumo ir frequentemente a Israel. É bom lembrar que a Confederação Israelita do Brasil representa a comunidade judaica brasileira e não o Estado de Israel. E a comunidade judaica brasileira tem, em relação a Israel, todo o vínculo no sentido de apoiar a sua existência e trazer uma condição de respeito, de equilíbrio ao meio onde Israel está inserido no Oriente Médio. E, portanto, nesse momento a gente vê com grande preocupação, porque são judeus como nós que ali vivem, um país que foi criado e estabelecido, inclusive com a participação importante do Brasil. É bom lembrar que Oswaldo Aranha presidia a Assembleia das Nações Unidas, que decidiu por 2 estados desde o primeiro momento, e ressaltar que Israel, sim, teria convivido com o Estado palestino. Fato é que esse tipo de entendimento não existiu pela comunidade árabe naquele momento. E aí a coisa passa a se postergar da forma como ali nós hoje temos assistido. Resolver isso por forma de uma guerra, com beligerância, com agressividade, é muito triste.
eu acho que nós temos que encontrar uma alternativa, uma solução para o Oriente Médio de coexistência, de convívio. E esse deve ser o ponto que nós devemos talvez sentar a nossa conversa, não só o da guerra, neste momento, sobretudo nas questões da coexistência de dois estados que convivam em condições de bom relacionamento, como bons vizinhos devem conviver. E, Cláudio, qual que é o balanço que você faz do discurso de tantas autoridades em tantos países, né, que têm manifestado solidariedade a Israel neste conflito? Veja, é muito claro, quer dizer, o Hamas é uma organização terrorista. Eles ganharam as eleições legislativas e têm um papel importante dentro da região de Gaza, mas efetivamente todo mundo sabe que eles são um braço armado, aliás, armado até os dentes, ali não tem gente que está pouco despreparada. Essa visão, essa imagem de vitimização da comunidade palestina nessa região, ela não é real, porque ela é, no fundo, o Hamas é alimentado pelo Irã, o eixo do mal. Quer dizer, eles não têm interesse nenhum de estabelecer uma relação amistosa com o Estado de Israel. O Irã quer mais varrer Israel do mapa, quer eliminar. É um país formado por pessoas que são sexistas, negacionistas, inclusive do Holocausto, querem desconstituir a própria história. Então, o que esperar de um vínculo como esse? Então, eu vejo com preocupação. Não acho que isso é uma coisa fácil de ser resolvida, mas quem sabe essa situação está ficando agora nua e transparente para a sociedade como um todo. Quer dizer, nós temos que entender que uma organização terrorista não pode representar uma comunidade que deve sim ter o direito à sua existência e o seu estabelecimento, mas não em termos da morte de civis, como ali está ocorrendo. O mundo está reagindo, os protestos são gerais. O Brasil teve uma posição muito firme nesse momento de condenação, e o papel do Brasil exatamente neste momento é importante porque o Brasil está tendo um protagonismo significativo no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. E, portanto, o mundo está consciente, está percebendo o que o Hamas faz e, pior, o que existe por detrás do Hamas, que é o Irã, que estimula toda essa onda de ataques. E, doutor, o senhor teve a oportunidade de acompanhar as manifestações do governo brasileiro e do presidente Lula. O que achou dos posicionamentos até agora? Veja, o Brasil tem um posicionamento claro, né, de tentar encontrar uma situação de equilíbrio para o Oriente Médio na existência de dois estados. Mas não é isso que está nesse momento. O Brasil, num momento de ataque desse grupo terrorista, condenou. E eu acho que tomou uma atitude como de fato deveria ter sido tomada. É lógico que muitos questionam, talvez o comunicado do Itamaraty deveria fazer a menção de que o Hamas é uma organização terrorista. Talvez o comunicado do presidente Lula deveria vincular o Hamas aos interesses escusos que o Irã tem de patrocinar o eixo do mal. Mas isso são coisas a mais. O fato é que o Brasil está sensível à situação e está condenando. E, portanto, acho que isso se alinha às expectativas que nós brasileiros temos de construir um mundo no qual o terrorismo tenha que ser condenado de forma direta, incisiva e permanente. Professor Manuel Furrello, o Cláudio mencionou agora que o mundo inteiro está vendo o que o Hamas está fazendo. Você acredita que o Hamas vai sair mais enfraquecido dessa guerra do que fortalecido, assim como eles pensam, né? Agindo dessa forma, sequestrando, com tantas atitudes brutais? Bom, primeiramente, bom dia ao doutor Cláudio. Sim, eu acho que ele sai enfraquecido, pelo menos em termos de imagem, não é? O Hamas ele é muito criticado internacionalmente por aqueles que profundamente conhecem a sua atuação. Aqui lembrando que tradicionalmente os palestinos eram representados por outros grupos mais moderados que mantinham um certo nível de diálogo. Tanto é verdade que 2 acordos foram firmados com grupos outros que não o Hamas. Essas práticas agressivas, a utilização de força, o discurso de negativa de existência de Israel são tradicionais do Hamas e a gente não pode aceitar. Então, também concordo que não é um grupo que a gente possa entender como representando interesses dos palestinos, interesses que eles tenham ali na região. Essas medidas inaceitáveis por força de tratados, de legislação brasileira, todas elas negam o terrorismo como uma forma legítima, né, de reivindicar direitos. Até porque a utilização de violência, a vitimização de civis e todos esses atos, além de não colaborarem para a resolução de nenhum conflito, ainda trazem muito sofrimento às populações locais, até mesmo dos grupos que o Hamas diz representar. Então, acho que escancara realmente essas pretensões totalmente ilegais do Hamas,
a sua utilização de medidas que são completamente regulares, mas o que nós vamos ter aí nas próximas semanas vai ser um grande enfrentamento. Então, em termos militares, o Hamas só vai realmente ter ou vai ser enfraquecido, ou vai ter esse desgaste se o governo de Israel for eficiente, eficaz neste embate. Isso a gente ainda aguarda o desenrolar, mas em termos de imagem, concordo que escancara todas essas irregularidades. E Nelson Kobayashi, falando sobre o Hamas, você acha que também pegou de surpresa a todos esse fortalecimento que houve do grupo terrorista, que conseguiu e está conseguindo, né? Porque os ataques ainda continuam, não foram cessados, interrompidos, pelo contrário, né? Ainda estão acontecendo com muita força. Mas será que... É cedo ainda, né, Vitor? Pois é, exatamente. Hoje é o segundo dia de um conflito para o qual o Hamas parecia estar preparado, né, Koba? E é justamente isso que eu ia te perguntar. Você acredita que agora seja necessário um esforço para também, do ponto de vista financeiro, se localizar quais são as origens dos recursos de que dispõem os terroristas e fazer com que haja esse enfraquecimento também financeiro, afinal de contas? Armas eles têm, parece que estão dispostos a uma campanha de, pelo menos, médio prazo contra Israel, tem poderio para isso? Teria que ser necessário uma asfixia financeira, Koba, para parar o Hamas? Olha, Vitor, se a gente entender o contexto de que provavelmente houve um grande planejamento para os ataques acontecerem ontem, como aconteceram, por céu, por terra, por mar, acredito que o planejamento tenha sido também em relação à reação israelita, ou seja, eles se prepararam para agir e para segurar agora uma grande reação. Então, uma coisa também é ter condições, material, força para um dia de ataque. Outra coisa é se planejar para ter dias de conflito, como a gente tem visto que é a tendência de acontecer. E aí a gente tem que se perguntar de onde vem o dinheiro do Hamas, as forças do Hamas, porque nós estamos falando de um grupo terrorista que se coloca na condição de representante dos palestinos, e a economia dos palestinos não é lá essa coisa a ponto de ter tanto patrimônio a ponto de sustentar um conflito por tanto tempo. E aí cabe bem o que disse agora o presidente Cláudio, de uma possibilidade que é a participação do Irã. O Irã, de pronto, já se manifesta pró-Hamas neste conflito e tem muito mais poder. Talvez tenha alguma questão envolvendo. Não quero ser aqui leviano de criar qualquer conjectura, mas é algo a se refletir. De onde vem o financiamento do Hamas para esses ataques a Israel? Já jogo essa para o Cláudio, presidente da CONIB, que está aqui com a gente hoje na manhã deste domingo. Cláudio, é possível essa asfixia financeira em relação ao Hamas? De onde que vem esse financiamento, né? Essa é a pergunta que fica aqui no Jornal da Manhã de hoje para esse conflito mortal que acontece entre Israel e Hamas neste domingo. Olha, eu posso, na verdade, imaginar várias interpretações. Somente não posso aceitar um purismo ou uma inocência por parte daqueles que fazem parte da sociedade. É evidente que existe um braço financiador, ou economia palestina, uma economia a ponto de criar recursos que gerem justamente condições para um ataque dessa natureza. Todo mundo sabe que o vínculo é com o eixo do mal. Todo mundo sabe que o Irã vem patrocinando o crescimento do Hamas. E não só isso. Em outras frentes, falam também do vínculo com o Hezbollah. O Irã, que na verdade tem uma maioria xiita. Nós sabemos que o problema do mundo árabe está justamente no vínculo que os xiitas desejam ter em relação ao poder do Estado. Quer dizer, esse vínculo do poder religioso, a estrutura do Estado. O fato das mulheres não trabalharem, o fato de elas só reproduzirem, isso gera uma condição socioeconômica e, portanto, com repercussões importantes em como a gente pode ter uma contenção de uma sociedade. Então, toda esta cultura, que é, na verdade, a cultura patrocinada pelo Irã, é bom lembrar que o Iraque não era assim. E quando os Estados Unidos acabaram invadindo o Iraque, os xiitas também no Iraque passaram a ter um papel maior. Quer dizer, isso é muito mais amplo que o conflito per si. É evidente que existe por detrás disso movimentos maiores de gente que quer desestabilizar, principalmente um momento do mundo árabe com o mundo judaico que é único. Veja, Israel fez com os Bahrein e com os Emirados Árabes um importante acordo nos chamados Acordos de Abraão. Caminha de maneira muito forte e decisiva com a Arábia Saudita. Após a Arábia Saudita, seriam outros 6 países que teriam
um acordo de paz com Israel. É um novo desenho de um relacionamento do mundo árabe com o mundo judaico. Aí, evidentemente, a quem não interessa isso, a quem quer destruir Israel e quer perpetuar essa briga. A relação entre árabes e judeus sempre foi muito boa. Não é verdade a assertiva de que Israel ou os judeus têm um problema com os árabes. Basta voltar lá atrás e ver o que foi no processo do Oriente Médio. O problema da Inquisição nada tem a ver com a cultura muçulmana. Os muçulmanos vêm muito depois. Então, é um momento importante no contexto da sociedade democrática, onde a aproximação de duas culturas, na verdade, podem patrocinar uma fase diferente de relacionamento para o Oriente Médio e para o mundo, e que nesse momento, lógico, o Irã perdendo essa influência, ele vai lá e patrocina. E chamou atenção. Claro que está tudo muito organizado, claro que tem muito dinheiro por detrás disso. Será uma guerra, infelizmente, dura, porque muita gente já morreu e muita gente irá morrer. Israel está apenas começando a sua defesa, e é bom a gente ressaltar isso, quer dizer, porque daqui a pouquinho vai surgir dizendo, notícias e manchetes em jornais, dizendo que Israel está massacrando os palestinos. O que não é fato, quer dizer, vejam o que está acontecendo, patrocinado pelo Hamas. Então, é muito triste assistir tudo isso, mas que existe patrocínio por parte do Irã, evidentemente que existe, esses recursos não são próprios da comunidade do povo palestino. E, doutor Cláudio, vai ser necessário algum tipo de apoio à população israelense nesse momento? E até tenho uma preocupação aqui, queria que o senhor falasse sobre isso, em relação aos aspectos econômicos desse conflito, né? Porque uma guerra, como a gente está conversando aqui, como o senhor falava agora, envolve muitos recursos, tanto por parte do Hamas, como a gente estava dizendo, mas vai exigir recursos agora para essa defesa israelense também. A comunidade israelense vai precisar de apoio vindo do exterior e apoio também financeiro por causa justamente dos desdobramentos econômicos que vai provocar essa guerra, doutor Cláudio? Eu não tenho como medir. Israel é um país hoje muito desenvolvido sob a lógica da área econômico-financeira. É um país que gera recursos, é um país que tem uma das bases tecnológicas mais sofisticadas, alimenta o mundo. Nós todos somos beneficiados por aquilo que Israel cria. Posso falar do papel da indústria de comunicações, posso falar sobre a questão de medicamentos, que é uma área que eu conheço profundamente, pesquisas avançadas. Então, Israel hoje gera seus próprios recursos. Mas essa talvez não deva ser a nossa grande preocupação. A preocupação é a leitura do mundo. Quer dizer, um cenário de instabilidade. E uma preocupação, na verdade, que existem interesses econômicos daqueles que veem na guerra oportunidades para ganhar dinheiro. Quer dizer, nós vimos isso na ação do Iraque, nós vimos isso em outros movimentos, na própria guerra da Ucrânia. Quer dizer, é muito triste perceber que a paz, o diálogo, o entendimento são substituídos por interesses econômicos, principalmente daqueles que não estão envolvidos diretamente com o assunto. Triste, mas evidentemente que tem gente que se interessa por isso. Tem gente que vai ganhar dinheiro sim nessa guerra. Muito triste, principalmente alimentados de novo pelo Irã, que é um patrocinador de uma organização terrorista chamada Hamas. Isso tem que ficar patente para o mundo. E para parar de dizer que os palestinos são um grupo que está absolutamente sendo oprimido por Israel, isso não é fato. Se houver com quem dialogar, se houver gente que queira a paz, certamente o Oriente Médio pode se transformar numa sociedade muito melhor. Basta que o eixo do mal se afaste desse movimento e pare de patrocinar essa organização terrorista que é o Hamas. Professor Manuel Furriela, receber a notícia de quase 1.000 mortos, né? E a gente vai recebendo as informações, esse número deve ultrapassar nas próximas horas, mas receber essa notícia nos assusta muito. Mas receber essa frase que o doutor Cláudio trouxe para a gente também nos deixa muito entristecidos, né? Interesses econômicos em quem vê na guerra oportunidade para ganhar dinheiro. Isso, de fato, choca bastante, não é? Sem dúvida. Infelizmente, tem grupos que se alimentam, a sua existência, a sua representatividade política, ela depende da existência de conflitos. Então, o Hamas, ele é subproduto do conflito da região e ele é um subproduto errado, né? Você veja que a população palestina, ela tomou a decisão, ao eleger grupos representados ou ligados ao Hamas, né, nas eleições legislativas principalmente, tomou a posição errada. Esse encaminhamento conflituoso, ele não é aquele que vai pôr fim aos problemas da região e que vai trazer a pacificação. Mas
Mas o que acontece é que o Hamas, ele identifica-se com a utilização da força, a utilização de medidas violentas como algo que define a sua própria existência, algo que traz os financiamentos ilegais, irregulares aqui mencionados, né, em valores muito altos. Então, muita gente vive desse tipo de conflito, vive não por buscar soluções, mas sim por vender armas, mas sim por fazer propostas violentas, e isso acaba trazendo patrocínio, acaba trazendo recursos e movimenta uma economia que não deveria viver dessa forma, né? Você deveria gerar prosperidade para os povos palestinos, gerar ali bem-estar social em toda a região. Infelizmente, não é o que acontece no seu sentido amplo, e alguns grupos se beneficiam desse tipo de cenário, de um cenário que traz milhares de mortos, como é o que a gente já visualiza, já vislumbra nos próximos dias em relação a este conflito de hoje. Bom, agora são 10h50.